bem assim, interessante. O... Bom, então, bom dia a todos aqui, né? Aqui é o professor Gilson, aqui dando essa disciplina aqui de introdução, né, ao grego clássico e koiné, e estamos aqui mais um encontro. Eu dou bom dia a todos que estão participando, né? E bom, hoje eu vou tentar rever alguns pontos gramaticais, só porque eu acho que eles são interessantes e acho que não tem como eu não dar um certo enfoque neles antes da gente prosseguir, né? E a gente tem que fechar assim, um pouco essa questão das declinações, e aí eu vou rever algumas coisas. Então, primeiro eu vou falar daqui desse ponto mais simples, que é a questão do uso substantivo ou substantivado dos adjetivos, né? Então, assim como em português, às vezes nós utilizamos uma derivação, né, de algumas palavras e usamos assim alguns adjetivos como substantivos, também no grego isso acontece. E ele muitas vezes fica subentendido, né, algumas palavras, alguns substantivos como homem, mulher, coisas, nessas traduções que a gente faz. Então aqui vocês estão vendo aqui alguns exemplos. Vocês gostariam de ler aqui essa primeira frase? Posso ler? Endete odo, endete odo polos oromen. Isso. Indete rodó, polus, horomen. Indete rodó, polus, horomen. Se você quiser pronunciar um pouco o iota subscrito, indetei rodói, Endete odoi polus oromen. tem um espírito rude. Ro, Endete tem, rodos polus não, rodó, odo. rodó. Rodó. Endete rodó polus horomen. Isso, ótimo. Aí aqui, se você quiser pronunciar o iota subscrito, seria tei rodói, mas não é nem sempre é pronunciar. Aí o que acontece é isso. Aqui nós temos aqui uma expressão de lugar, né? Indete rodói, né? Que seria ir no caminho, né? Ou na estrada. E aqui nós temos um adjetivo substantivado, na função de substantivo, né? Funcionando como sujeito, né? Polus, não, sujeito não, perdão. Funcionando como objeto. Polus, a gente vê que é objeto porque está no acusativo. Polus, né? Aí, horomen, horomen. Aí aqui nós temos o verbo no final. Horomen. Horomen é nós vemos, né? Você percebe pela terminação men, né? Vai ser o nós, marcar o nós. Primeira pessoa do plural. Então, nós vemos. O que nós vemos? Muitos, que está no masculino, ou no, né? Polus está no masculino, no acusativo masculino, plural, polus. E aí é no caminho, né? Endete e rodói. Ou só, poderia ser só Ité e rodói. É que o D tá dando uma conexão, né? Tá dando um ruído aí, acho que a Ana Célia tá tendo um ruído aí no seu microfone. Desculpa, professor. Tudo bem. Continuando. Endete e rodói, polus, horomen. Então aqui, em vez de dizer nós vimos, nós vemos, na verdade, a tradução deveria ser nós vemos muitos homens na estrada, né? A gente diz, nós vimos muitos polus na estrada, né? Aí aqui, quem poderia ler aqui essa segunda frase? Posso ler essa, professor? Prostecrene polai hydrios ferosin. Isso. Prostecrenen polai hydrias ferusin. Aí aqui, nós temos aqui uma expressão de lugar, né? Direção, né? Prostecrenen, né? Então aqui é para a fonte, em direção à fonte, em direção ao chafariz, né? Polai
Hidrias ferucin. Aí aqui não é polai e hidrias, né? Não tá junto, né? Perdão. É polai, né? Hidrias ferucin, né? Então aqui polai aqui não está funcionando como objeto, né? Não está se conectando com o hidrias. O polai aqui, ele está no nominativo, né? A gente percebe aqui que tem essa terminação aqui, ó, ai, né? Enquanto que o hidrias tem as, né? Então, aqui, olha, o hidrias está no acusativo, então ele é o objeto, enquanto que o polai está no nominativo, ele é o sujeito. Então, aqui, olha, então, em direção à fonte, né? Muitas, aí, o quê? Muitas carregam, né? Feros-se vidrias, né? Jarras d'água, né? Cântaros. Então, muitas mulheres estão levando, né? As jarras d'água para a fonte, né? Ou jarras levam o quê? Jarras d'água para a fonte. Você não precisaria colocar nesse esse a, né? Essa determinação, né? Que muitas mulheres estão levando jarras d'água, né, para a fonte, né? Então aqui, ó, polai, aqui está funcionando como sujeito, né? Está no nominativo. Está subentendendo, né, a palavra mulheres. Muitas, muitas. Não tem assim a palavra gnaikes. Nem tem aqui tem nem aqui tem andras, né? Não tem andras, tem só polus. Continuando. Professor, só um instante, mas assim, para ficar subentendido tem que estar dentro de um contexto, né? Sim, claro, mas o problema é porque são adjetivos. Eles adjetivos e se eles não estão se referindo a um outro substantivo dentro do contexto, né? Aí está implícito alguma coisa, né? E aí seria alguma coisa como homem, mulher, coisa, né? Normalmente. Tá dando para entender? Porque não tem uma outra palavra a que esses adjetivos estejam fazendo referência, né? Então, polus aqui não tem, aqui no contexto da frase, outro substantivo que esteja fazendo referência. E aqui, polai, também não tem um outro substantivo que ele esteja fazendo referência. Então, a gente subentende mulheres, né? Muitas o quê? Muitas mulheres, né? Porque está no feminino, não está no masculino, não está no neutro. Então, como está no feminino, polai, não está poloi. Se fosse poloi, você poderia dizer muitos homens. Se fosse polar, você poderia entender muitas coisas. Mas não, aqui é polai. Está no nominativo, né? Feminino, plural. Bom Professor, dia. desculpa a ignorância, mas muitos é adjetivo. No caso, aí seria No caso, sim. Aqui é adjetivo? Sim, sim. Porque eu acho que em português a gente temos muito, e aí muito, muitas vezes funciona como um advérbio, né? Pois é, advérbio ou pronome, né? É por isso que eu tô aqui. Pronome eu acho que eu não tenho certeza se funciona como pronome, mas como Funciona. advérbio eu sei que. Mas a questão é, aqui está funcionando como adjetivo substantivado. E aí você tem que pensar também que a gente tem que ver assim no grego, né? Não bem no português. No português, muito é uma coisa, e no grego, polü, polé, polü, poliação é uma outra coisa, né? Então, a gente aqui, numa outra unidade, a gente viu toda a declinação, né, desse adjetivo, né? A gente viu que ele era um adjetivo irregular, porque o radical mudava. Vocês lembram aí qual foi a unidade? Ah, com certeza eu perdi essa aula. Desculpa. Não, assim, é só uma questão assim que
Qualquer coisa depois era interessante voltar e achar qual era a unidade aí. Alguém me ajuda aí, me diz aí qual foi a unidade que tinha, né, o quadro. Mas deve ter sido um dos primeiros, assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi na 3. O quadro de quê, professor? Era o quadro. Ah, é melhor eu ir pro aqui. Era um quadro que ia ter, que tinha, né, esse adjetivo, né, todo declinado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu- Talvez esteja no 3. Deixa eu ver aqui. Ou no 4. O quadro que você fala é o que está no nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo? Isso, exatamente. Está Sabe no qual é 3. a página? Tá no No 3. 3? É, a página 49, no Atenase Português. Ah, tá certo. Deixa eu botar aqui. Mas é no 3 alfa ou no 3 beta, sabe dizer? É no beta, 3 beta. Ah, no beta. Pronto. Aí a gente revê aqui, só para perceber aqui que a gente já viu isso. Então aqui, olha, a gente viu aqui o adjetivo calos, calon, né? Mas aqui, deixa eu ver qual é a página. Hum, deixa eu ver se é no 4. Pode ser que você fosse no 4 alfa. Deixa eu ver. Acho que é no 4, no 3 alfa, na verdade. Uhum. Aqui também tem outro quadro na página 68, que é justamente o quadro de declinações, que é com o verbo o né, eorté, o né, oikia. É esse que você está procurando também? Não, eu estou procurando um especificamente que tem o adjetivo irregular, né? Polus, polé, polu, que eu não estou achando assim ele fácil. Não tenho certeza qual é a unidade em que ele apareceu. Página 73 tem, no caso, ele, polus, está aqui, tem o polus, polon, página 73. Roi, Mas é polô, qual a unidade? Qual é a unidade? É 4, tá bem, 4, é a 4 beta. 4 beta, 4 beta, né? isso. Pronto. Aí a gente tinha visto aqui, ó, tá vendo? Ótimo, achei. A gente tinha visto aqui alguns adjetivos irregulares, que eles não mantêm o mesmo radical na sua declinação. Então a gente tinha visto aqui, ó, polus, polé, polu. Então, ó, polus, né? Seria alguma coisa como muito, né? Muito. Aí, polé seria alguma coisa que nós não temos, acho que muito em português. Não, acho que a gente diz muita, né? Muita coisa, né? Aí pollu seria o neutro, né? Muito, né? Neutro. Então, pollus, polé, pollu. Aí, pollu, polés, pollu. Seria o genitivo. Polói, polé, polói. Pollun, pollen,
pollu. E aqui o plural, poloi, polai, polar. Então aqui seria muitos, muitas, muita. Então aqui seria muitos, muitos homens. Fica sempre subentendido, né? Polai seria muitas mulheres. Fica subentendido. Polar seria sempre muitas coisas, né? Muitas coisas. Vocês estão entendendo? Aí aqui, polon, das muitas coisas, né? E aí vale para os três gêneros. Polois seria o dativo, né? Para as muitas coisas, nas muitas coisas, né? Melhor, muitas coisas não, nos muitos homens, para os muitos homens, né? Junto aos muitos homens. Aí polais seria para as muitas mulheres, né? Junto às muitas mulheres. Aí polois, né? Também poderia ser as coisas. Aí aqui, polus, aqui seria o acusativo, né? O objeto funcionaria como objeto, né, de algum verbo. Polus, polas, polar, ou então de uma preposição. Então aqui, se polus, muitos homens, polas, muitas mulheres, polar, muitas coisas. Tá dando para entender, gente? Sim. Então é interessante que vocês revejam, né, esses adjetivos irregulares aqui, né, o megas, megale, mega, e o polus, polé, pollu. Eles são adjetivos que são irregulares no radical. Você percebe que o radical muda porque às vezes aparece um lambda, às vezes aparece dois lambdas, né? E também tem esse y, né? No grego moderno, esse adjetivo ele se regularizou, ele ficou regular, né? Não, menti. Quem ficou foi o megas. Não é megas mais, agora é megalos. O poli eu acho que continua irregular. Mas a questão é essa, ele é irregular porque o radical muda, né? Se o radical fosse bem regularzinho, ele seria sempre com dois lambdas, né? Seria com dois lambdas, não teria esse y, né? Esse y é estranho, né? Não sabe se o que pode se dizer que tipo ele está preenchendo, né, um espaço aí por algum motivo, né? Seria, se ele fosse regularzinho, seria polos, né? Polos, polu, poloi, polon. Mas ele não é. É polus, polu, poloi, polun. Vocês estão vendo? Estão entendendo a questão da regularidade? Sim. E aí ele meio que segue, né, as terminações da primeira, da segunda declinação, né? Aqui o masculino seguindo a segunda declinação, o feminino seguindo a primeira declinação em eta, né? E o neutro seguindo, né, a segunda declinação, né, também. Então, eles são adjetivos que eles, às vezes, são chamados de adjetivos triformes, adjetivos 1, 2, 1, né? Que seria, melhor, 2, 1, 2, das declinações, né? 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. A questão da declinação. Vocês estão entendendo? Assim como. Mas só que eles têm um radical aqui irregular. O radius, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele é mais regularzinho, né? Radius, radio, radioi, radion, radie, radia. Só que ele é como se fosse em alfa puro, porque ele tem um iota, né? Lembra da regra do rei? Ró, epsilon, iota, antes da vogal temática. Então, raidia, né? Então, ele vai ter como se fosse... Enquanto que aqui tinha um eta, né? No megale e no polé, aqui não tem eta, né? Vai ter um alfa puro, né? Em toda o singular, né? Feminino. Raidia, raidias, raidiai, raidian, raidia, né? Então, aqui, ó, o iota aqui, né? Marca um alfa puro, né?
Raidion, raidio, raidio, raidion. Enquanto que o kalos, né? O kalos, kalos, kalé, kalon, né? Ele vai ser em eta, né? Kalos, cai, ó, kalé, kalés, kalé, kalen, kalé, né? Tudo em eta. Não tem não tem a regra do rei, a regra do rei, né? Ró, epsilon, iota, né? Não tem um ró, um epsilon, um iota antes da vogal. Então fica todo no eta. Professor, Se e tiver- esses, Oi. esses adjetivos, eles sempre, no neutro, eles sempre têm a mesma terminação, tanto no nominativo como no vocativo, isso é uma regra? Sim, a regra é nominativo vai ser igual ao acusativo, vai ser igual ao vocativo. A gente pode ver aqui, ó, na tabelinha. Vocês estão vendo aqui, ó, os neutros aqui, ó. Onde é que tem neutros? Tem neutros na segunda declinação e na terceira declinação. Então, olha, o acusativo vai ser igual ao nominativo, o vocativo vai ser igual ao nominativo. Ó. Acusativo igual ao nominativo, vocativo igual ao nominativo. Tá dando para entender? Sim. E é por isso que naquela ordem, acho que europeia, eles colocam essa apresentação da tabela em uma ordem diferente, para poder você perceber isso com mais facilidade. Eles Por um colocam momento está cortando o seu microfone, viu? Então, eu vou repetir a última frase. Por isso que, que naquela ordem europeia, que aparece lá no Aprendendo Grego, eles colocam, né, o acusativo e o vocativo junto com o nominativo para que você perceba quando é que é igual. Eu não mandei uns textozinhos, né, uma partezinha do Aprendendo Grego para vocês darem uma olhada? Sim. Se você quiser copiar aquilo ali tudo no caderno para poder fazer um exercício de tentar memorizar, né, algumas coisas, é interessante. Mas se você não quiser, se você quiser só ler, é interessante ler também. Ler aquela parte ali, os paradigmas e tudo mais, e como é que ele apresenta a terceira declinação ali no Aprendendo Grego. Tem gente que já comprou também o livro já, né? Pode também olhar as mesmas páginas no livro para poder dar uma estudada. Professor, isso que eu lhe perguntar, essas páginas, eu até imprimi, mas eu não consegui, eu imprimi porque eu não consegui achar no livro. Quais são as páginas no livro mesmo? É diferente, né? Porque não é a mesma coisa, não. Talvez. Porque o que aconteceu foi que antigamente foi duas edições, né? Aí, às vezes, o número da página mudou, mas o número da seção continua o mesmo. Sabe, tem um numeral, um número assim, né, na seção, que dá o... E aí, o número da página pode ser que tenha mudado, mas o número da seção não necessariamente mudou. Eu posso até dar uma observada aqui para ver se mudou muito, mas eu acho que iria demorar um pouco eu abrir. Mas é melhor eu responder essa dúvida depois, lá no grupo do WhatsApp, e digo para vocês em qual página. Tá. Mas basicamente você tem eu vou explicar aqui um pouco. Também você pode ter dificuldade você já está com esse livro aqui. É essa edição mesmo, que é os dois livros em um? Que é mais grosso? É, esse enorme aí. É esse mesmo. Aí, se você perceber, você tem que perceber que até a metade dele é os textos com vocabulário. E aí começa a parte da gramática, né? Aí naquele documento ali, a professora Josiane, ela juntou, né, assim, páginas diferentes. Eu não sei exatamente se está tudo na sequência, mas você encontra pelo número da seção. Vai ter assim um numeral, sempre vai aparecer no centro da página, no centro assim, tipo,
na ponta da página tem o número da página, mas esse número da primeira edição para a segunda edição mudou. O que não mudou, acho, foi assim, a seção. A seção aparece assim mais pro meio, né? Não, aqui aparece o número da página e a seção aparece aqui. E aí a seção vai aparecer por aqui no começo das sessões, né? Aparece. Deu para esclarecer um pouco a dúvida? Eu espero que Acabei você de consiga. achar. Acabei de achar. Ótimo. Depois que eu imprimi, achei. Mas tá. Não Ótimo, achei. O acho. importante é isso. Que bom, que bom. Deu certo, que bom. Pois é, porque foi duas edições diferentes já essa edição brasileira. Por isso. Deixa eu ver aqui. Mas eu estava onde? Sim, falando aqui. Alguém pode ler aqui, então, agora a terceira frase? Essa aqui, eles sofrem muitas coisas, não é isso? Isso. Endete rodou, polá cai deiná, pascousim. Você não precisa pronunciar o ou. Você pronuncia u. Esse ou não é ou, é u. U. E, na verdade, numa pronúncia bem arcaica, ele provavelmente não era nem ou. Provavelmente era o. Você fala do pascousim? Pascousim? Do Pasco. Pasco-se. Pasco-se. Pascousim. Isso. Então, assim, Indetei, Rodói, Polá, Caideiná, Pasco-se. Aí aqui, ele está dando destaque ao polar, mas o Deiná também é um neutro plural, né? E aqui está como nos neutros, o masculino, o nominativo vai ser igual ao acusativo e igual ao vocativo, você vai ter que prestar uma atenção para ver se ele é objeto ou se ele é sujeito, né? Mas aqui não, aqui ele é objeto. Que aqui, ó, Pasco-se, tá na terceira pessoa do plural, né? Tem essa terminação aqui, né? É tipo eles, usim. Só aqui, ó, usim, né? É como se fosse eles, né? Então, passos, eles sofrem, eles experimentam, né? O que que eles experimentam? Polar, Kaideiná. Aí, polar, Kaideiná, né? Como se fosse experimentam, sofrem o quê? Muitas coisas. E Kaideiná, terríveis, terríveis coisas. Muitas e terríveis coisas, né? Aí você não precisa dizer muitas e terríveis coisas no português. Você pode traduzir de uma forma mais simples para o português como muitas coisas terríveis. Ele dá a sugestão aqui no Atenásia de tradução. Ele sofre muitas coisas terríveis. O deiná, o deinos, que é um adjetivo, pode ser terrível, mas também às vezes tem um sentido positivo de capaz, muito capaz, né? Tem uma comédia, né, da Assembleia das Mulheres, que o Mado da Gama Cura, ele traduz como legal. Eu nunca encontrei uma mulher tão legal como você. Por algum motivo, acho que nos anos 60, legal era uma gíria muito nova, muito interessante. Ele traduz como legal. Mas continuando. Então aqui, ó, esse negócio do neutro plural vai aparecer muito, tá entendendo? Vocês vão encontrar muito neutro plural substantivado. Então, quando vocês virem assim, uma coisa assim, tipo polar, deinar, terminado em alfa, né? Vocês pensam logo, neutro plural. Pode ser nominativo como acusativo. Tá tendo um ruído aí, Carlos. Você quer. Porque minha internet caiu, professor, e eu tava louco aqui, sem saber o que fazer, e voltei agora, desculpa aí. Não, tudo bem. Então, aqui, ó, então prestem bastante atenção nessa questão dos neutros plurais. Eles
são muito comuns e muito importantes, porque eles acabaram por desenvolver assim a nossa linguagem técnica, a nossa linguagem científica. Você pensa assim, tipo, os nomes das ciências, né? Tipo, matemática, né? Química, né? São todos assim como se fossem neutros plurais, né? Náutica, né? A gente, se vocês forem dar uma lida lá no Aprendendo Grego, né? Vai aparecer náutica para vocês logo no começo, né? Seria toda a arte da marinha, a arte de você de você pilotar barcos, né? Tá dando para compreender por que os neutros plurais são importantes? Os neutros, Sim. como todos, são importantes para a linguagem científica e para a linguagem da filosofia. Mas os neutros plurais, assim, eles às vezes eles são assim curiosos e eles estão e quando você vai ver, você tem um monte de neutros plurais juntos e aí você tem que organizar o que é sujeito, o que é objeto para não se confundir. Vamos continuar. Sim, aí aqui ele começa a apresentar para vocês o conceito de declinação. Ele tinha apresentado, na verdade, os casos, mas ele não tinha apresentado ainda essa ideia de que as palavras elas são reunidas no grego, né, em grupos de terminações semelhantes, né? E aí ele vai falar aqui sobre isso, né? Então ele vai dar aqui, que você já viu, né, algumas palavras como recrene, né, que é a fonte, rehydria, que é o cântaro, a jarra d'água, remélita, que é a abelha, remácaira, que é a faca, rodespotes, que é o senhor, né, o roxantias, que era o xantias, né, roneanias, que era o jovem, né, que são palavras, né, da primeira declinação que vai ter, né, vai ser uma declinação que vai ter o epsilon, melhor, o epsilon não, o eta e o alfa, né, como uma vogal principal, né? Então você vai ver que nesse alfa e esse eta como a vogal principal, né? Que vai se repetir, né, na declinação. Aí essa declinação ela vai ser chamada às vezes de declinação em alfa, né? E aí vocês viram também palavras, né, da segunda declinação, melhor dizendo, que são as chamadas às vezes de declinação em ômicron. Então, palavras como agros, dendron, né? Palavras masculinas, palavras femininas, melhor, palavras masculinas, palavras neutras, mas também algumas palavras femininas, como rodôs, ré-rodôs. E aí agora a gente vai estar organizando, né, a terceira declinação, que é a terceira declinação, ela vai ser, não, aqui ainda está explicando assim as exceções, né, da primeira e da segunda declinação. Aqui na primeira declinação você vai ter palavras a maioria das palavras é feminina, mas você vai ter palavras femininas, melhor, masculinas terminadas no nominativo singular em eta sigma e alfa sigma, como despotes e xantias, ou neanias. E aqui ele está falando também que a maioria dos nomes da segunda declinação são masculinos, né? Mas, ou neutros. Mas você vai ter palavras femininas, como rodôs, ré-rodôs e renessos. Rodôs é a estrada, né? E renessos é a ilha. Repartenos, que é a virgem, né? Ou a moça. E alguns os neutros, né, como todendron. Aí vocês vão ver que as palavras femininas, né, da segunda declinação vão se declinar como as palavras masculinas. A diferença vai estar no artigo. Você vai diferenciar pelo artigo que vai acompanhar. Mas olhando para a declinação dessas palavras aqui, como rodôs, nessos e partenos, você não vai saber pela terminação que são palavras femininas. Você vai saber pelo artigo. Aí aqui ele vai começar a falar sobre
terceira declinação. Então, ela possui nomes dos três gêneros, né? E alguns nomes, né? Alguns nomes, eles vão poder ser tanto masculinos quanto femininos, dependendo, né, do artigo, né? Então, aqui ele bota pais. Pais pode ser o garoto ou a garota. Se for ré, vai ser a garota ou a menina. Se for ro, aí vai ser o garoto. E às vezes pode dar a ideia de filho, né, de filha, criança. Mas no grego vai ter sempre um gênero, porque quando ele for acompanhado por um artigo, vai estar marcado o gênero dele lá, sendo masculino ou feminino. Tá dando para entender? Sim. Isso. Aí aqui, ele vai dizer aqui que os radicais, né, eles terminam em consoante, isso na terceira declinação, né, os radicais ou eles terminam em consoante ou vogal ou ditongo. Sendo que seriam aquelas outras vogais que não são nem o alfa, nem o ômicron. Nem o alfa, nem o ômicron, nem o eta, né? Os nomes da terceira declinação, né, eles têm, né, normalmente um genitivo em ômicron sigma ou então em ômega sigma, né? No genitivo singular. Aí pais tem o genitivo paidos e polis tem o genitivo poleos. Perceba que o radical na terceira declinação ele Professor, não aparece no nominativo singular, normalmente, o radical principal. O professor, radical principal da palavra aparece no genitivo singular. Sim, pode é, falar. o certo é poléos, não? O genitivo de polis é poléos, porque a sílaba final é ômega sigma. Então não é póleos, seria poléos. Então tem um pequeno erro de acento, eu acho. Isso. Então, a gente pode só conferir aqui, mas eu acho que você deve estar certo. Você está estudando muito esses negócios dos acentos. Deixa eu ver aqui o. Se for para ser mais cantada, né? Como tem o ômega, poléos, né? Como o professor mesmo ensinou, Isso. né? Sim, exatamente. É porque Deixa eu ver para ser aqui. para paroxítona, a última sílaba tem que ser breve, né? E ômega não é breve. Bom. Essa é a regra principal, mas toda regra tem umas exceções estranhas, né? Bom, eu não posso dizer com certeza, porque aqui não parece que teve um erro. Tá igual como tá no inglês. Aí eu não sei. Não posso dizer com certeza se o que é que aconteceu aqui. Como é que isso aqui era pronunciado? Poléos. Bom, vamos encarar como exceção e depois eu vou pesquisar um pouquinho mais para ver se alguém dá uma explicação melhor para isso. Tudo bem? Aí, continuando aqui, né? Sim, A sim. gente encontra, né, então, o radical principal da palavra retirando, né, a terminação ômicron sigma ou ômega sigma, né, do genitivo singular. Então, aqui, o radical de pais não vai ser pai, vai ser paid, né, com um delta. A gente vai perceber isso retirando, né, o ômicron sigma, né, e aí você vai encontrar aqui o radical. Você vai aqui encontrar o radical de polis, não vai ser poli, vai ser poler, com Y. Tá dando para entender? Sim. Ótimo. Aí, continuando aqui, né? Aí ele vai dar Sim. umas listas aqui, umas listas de palavras separadas por declinações, né? Para você dar uma olhada, né? E você quis o ideal era que você pegasse essas palavras todas, declinasse num papel e aí estudasse todos os modelos, né, possíveis
ou então você fosse lá para o final do livro, né, lá no inglês, onde tem assim os paradigmas, né, e estudasse, né, repetidas vezes, né, os paradigmas lá, todos bonitinhos, para você já ir pegando, né, a noção do paradigma. Essa tabelinha aqui que eu mandei para vocês ajuda, mas é bom às vezes você ver, né, as palavras declinadas para você ver como é a questão da acentuação e tudo mais. Aqui ajuda, com certeza, mas às vezes você perde a noção de acento e tudo mais, quando você só aprende só essa tabela e não aprende as palavras completas, né? Então é que ele vai dar algumas, tipo, ele usa essas palavras como paradigma, né? Então, Trener, Hidria, Melita, Mácaira, Rodespotes, Roneanias, usa essas palavras como paradigma para poder você aprender as declinações. E aqui, ó, use essas palavras aqui como paradigma, né? Na segunda declinação, roagros, rerodos, todendron, para poder aprender, né, as terminações. Então é interessante, às vezes, você declinar, né, todas essas palavras ou ter, assim, algumas páginas com essas palavras declinadas, né, para você ficar estudando, né, repetindo às vezes, né, lembrando como é a declinação da primeira e da segunda declinação. Aí aqui ele vai dar aqui um exemplos para a terceira declinação, ele vai dar aqui ro, repaz, né? Tu, tes, pai dos, repolis, tes, póleos, né? Cidade. Para você dar uma estudada. E aí agora ele vai começar a falar sobre as palavras da terceira declinação, que o radical vai terminar em consoante, uma consoante velar ou uma consoante dental. Eu dei uma explicada na aula passada, mas velar são assim aquelas consoantes que são produzidas aqui na entrada da garganta, né? O K, o G, K, K, H, K, K, H, K, né? E o dental seria aqueles que são produzidos aqui, né? Atrás dos dentes, né? Nos dentes superiores, né? Que seria assim, tipo o t, d, t, t, d, t, t, d, t, t, d, t, né? Seria o vozeado, o desvozeado e o aspirado, né? Tá dando para entender? Aí aqui o capa, o gama, o capa e o ki, né? Então, seriam as letras que representam esses sons velares, né? Então, Profilax, Tufilacos, que é o guarda, o vigia, né? Aí tem uma relação com o verbo filato, que é guardar, vigiar, né? Aí aqui você vai ver aqui como é que o que acontece é que essas três letras vão formar um si quando elas se juntarem, né, com um sigma. Elas vão se juntar com sigma e vão formar um psi. Então, aqui, ó, esse kappa com sigma vai formar o psi. Então, o filax, né? Tu filacos, toi filac, ton filaca, o filax, né? Aí aqui, no dativo plural, também vai ter essa mesma transformação, né? Do kappa, sigma, né? Em si. Filaxi. Filaxi. Esse ni é móvel, né? Então ele vai ser como estim. Deve ser a palavra seguinte começar com uma vogal, ou se tiver uma pontuação, então esse ni vai aparecer. Se a palavra seguinte com uma consoante, então aí não tiver nenhuma pontuação no meio, então não vai aparecer esse ni, vai ser só si, filaxi. Tá dando para entender? Aí aqui aí você tem que tentar aprender, né, isso aqui como se pelo menos assim socia soncias, tentar aprender assim essas terminações mais básicas, né? Socia soncias. Lembrando que aqui se repete. O vocativo na terceira declinação repete, né, normalmente o nominativo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, eu só disse que estava entendendo quando o senhor perguntou. Ah, ótimo, tudo bem. Aí, continuando aqui,
Aí aqui tem um gama, né, que é a cabra ou o bode, né, dependendo do artigo. Se o artigo for feminino, então vai ser a cabra. Aqui está masculino, como se fosse o bode. Oaix, tuaigos, toiaigui, tonaiga, oaix, roiaiges, tonaigon, tois aixi, tus aigas, oaiges. Então você percebe aqui, né, que o gama com o sigma, né, também vai dar o xi. Vai aparecer aqui, aqui e aqui. Aqui ele está falando sobre uma questão de acento. Não sei se é importante, mas aqui ele está dizendo que os monossílabos da terceira declinação usualmente têm um acento na sílaba final nos casos genitivo e dativo, singular e plural. Note que os vocativos são iguais aos nominativos. Então aqui ele está dizendo aqui que o ax ele é um monossílabo, né? Aí aqui, não, ele é no nominativo, ele é um monossílabo, ele só tem uma sílaba só, aix, oaix. Mas no genitivo, como a terminação ela traz uma vogal, aí forma uma segunda sílaba. E essa segunda sílaba fica acentuada. Então fica tuaigos, toiaigui, e aqui no plural, tonaigon e tois aixin. Então, ele está pedindo para você prestar atenção nisso aqui. Mas isso acontece no genitivo e no dativo, porque no acusativo, o acento continua no ai, tom aiga. E aí, devido a esse alfa ser breve, esse acento, esse ai aqui, que era um ditongo, recebe um acento circunflexo. Que existe uma regra bem específica que diz quando você tiver, né, um ditongo, né, uma vogal longa, né, na antepenúltima sílaba e a última e essa vogal for acentuada, essa vogal ou esse ditongo for acentuado e a última sílaba da palavra for breve, então essa sílaba, essa vogal longa ou esse ditongo vai receber o acento circunflexo. Não sei se vocês já estão conseguindo aprender essas regras, mas é um pouco complicado no começo. Isso também valeu aqui para o plural, porque esse alfa, sigma aqui também é considerado breve. Aigas. Então, aqui esse epsilon, sigma também é considerado breve, não é longo. Então, vale a regra aqui, essa outra regra mais complicada, vale para cá, para cá, para cá, né? Mas não para cá, porque aqui é um monossílabo, não tem a outra sílaba. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui ele está explicando aquilo que eu falei por último. Note o acento circunflexo sobre o ditongo do radical quando é acentuado e seguido de sílaba breve. A primeira vez que apareceu essa explicação foi lá no capítulo 3, que está dizendo. Então a regra já foi dada. Se você quiser rever, né, a regra, volta lá para o capítulo 3, para a gramática 3, né, o ponto gramatical 3, página 32, provavelmente do inglês. Aí aqui, continuando aqui, aí ele pedia aqui para praticar fazendo a declinação do ônix, que é garra, unha, né, em grego, que vai dar a palavra ônix, né, que é um tipo de pedra, né, que de alguma maneira tem umas linhas, né, e aí que as pessoas vinham, associavam com unhas, né, achavam semelhantes, né, às unhas, de alguma maneira. Então aqui ele vai dar, né, ônix. Então, aqui eu já foi feito, né, pelos alunos do Márcio, né, a declinação, né, ônix, tuônicos, toiônic, ton ônica, o ônix, roi ôniques, ton ônicon, tois ônixi, tus ônicas, o ôniques, né. Aí aqui ele vai dar, né, o exemplo agora com as dentais, né, Topaz, Tupaidos, Toipaidi, Tonpaida, O pai, né? O sigma cai, ou melhor, o delta cai diante do sigma.
A regra, né, das dentais é que diante do sigma, as dentais caem. Então, delta, o teta e o tal vão cair e vai ficar só o sigma. Então, em vez de ficar ropaides, fica ropais. Aqui no lugar de ficar tois paidice, fica só paicin. Tá dando para entender? Professor, Sim, por professor. favor, repete. Tá bom. A regra das dentais é que quando elas vão combinar com sigma, né, elas vão desaparecer. As dentais desaparecem. As dentais aqui é o delta, o teta e o tal. Aí quando o sigma vai se juntar com elas, elas vão desaparecer e vai ficar só o sigma. Então aqui, juntou, né, o delta com sigma, o delta desaparece, fica só o sigma, paz. Aqui, juntou o delta com outro sigma, o delta desaparece, fica só o sigma. Então não fica 2 pai de sim, fica 2 pai sim. Aqui no vocativo também, ó, aqui, que é igual, né, ao nominativo. O delta caiu, ficou só pai. Ok, muito obrigada. Já dá para entender, né? Ótimo. Deixa eu ver se ele dá mais algum exemplo aqui. Ah, eu com Elpis. Elpis é a esperança, né? Elpis, não, Helpis. Aí aqui, talvez, aqui deveria ser, a gente vê que pelo genitivo tinha um delta. Elpidos. Então aqui é como se o delta tivesse caído. Então não ficou Elpides, ficou Elpis. Tes Elpidos, te Elpide, ten Elpida, o Elpi. Aqui ficou um pouco diferente, que o sigma cai. Aí aqui, Hai Elpides, ton Elpidon, tais Elpissim. Aqui também, ó, não ficou Elpidsim. Não ficou Elpidsim. Ficou Elpissim. O delta também caiu aqui. Tas Elpidas, o Elpides. Aí aqui ele dá um exemplo com o neutro, né? Um neutro, né? E esse neutro, né? O que acontece aqui é que o neutro não vai ter, né? Não vai ter a declinação aqui no nominativo. Mas o que acontece é que às vezes quando não tem a declinação, fica sobrando umas consoantes, né? No radical. E aí essas consoantes podem cair. A gente vê que o radical ia até o tal, ó, onômatos. Aí, como tinha o radical aqui até o onômatos, a gente entende, né, que aqui, como não tinha uma terminação aqui, o tal caiu para poder ficar assim, terminando com uma vogal, e não com esse tal, porque em grego, aparentemente, as palavras não terminam em tal, em grego antigo, né? Então, não poderia ser onomate, tem que ser onoma, o nome, né? O nome, to onoma, tu onomatos, toi onomati, to onoma, o onoma, ta onomata. Aí aqui a gente percebe aqui esse padrão, alfa, ata, vai se repetir também em outras palavras neutras, né? Alfa, ata. Tá? Então é interessante que vocês deem uma observada aqui esse padrão aqui, alfa-ata, vai ser uma coisa que vai se repetir às vezes em outras palavras neutras, né? Então, onoma, tá, onômata, né, que seria o nome e os nomes, né? Ton, onomaton, tois, onomasin. Aí aqui o tal, você percebe que o tal aqui, ó, ele caiu, né? Caiu esse tal aqui. O onomasin, tois onomasin. Perceba, né, que o tal, ele é um dental. Os dentais, quando eles combinam, né, com o sigma, né, esses dentais caem, desaparecem. Tudo bem? Tudo. Continuando. Ótimo, continuando. Aí esses exercícios aqui vocês podem fazer se vocês quiserem se divertir.
Deixa eu ver aqui o que é que eu queria mostrar mais aqui. Sim, tem os pronomes reflexivos. A gente tinha visto alguns pronomes reflexivos, mas é interessante que a gente veja que às vezes eles não são tão reflexivos, às vezes só dá para traduzir como ele mesmo, não dá para traduzir como ele mesmo. Então, a gente viu aqui no capítulo, né, Dodeca, ton retairo, keleu, realtoi, repestai, né? Então ele ordena a 12 de seus companheiros para segui-lo. Então não é seguir ele mesmo, né? Segui-lo. A gente às vezes não pode trazer como ele mesmo, né? Só ele, né? Então funciona às vezes como um pronome de terceira pessoa, né? Esse pronome reflexivo. Então, a gente tinha visto, né? Tipo, epare, seauton, oane, levanta-te, homem, né? Marido. E o de Caiópolis, Moles, epare, seauton, né? De Seópolis, com dificuldade, Moles se levanta, né? Levanta a si mesmo. É interessante que a gente veja aqui, né, a declinação, né? Então, você vai ter, né, esses pronomes reflexivos de primeira, segunda pessoa, né? Que o de segunda pessoa, né, vai ser uma combinação de ser, que significa tu, mais autom, que significa mesmo. Então, ser autônomo. E aqui o de primeiro vai ser uma combinação meio que de eme e autom, e autos, né, que é mesmo também. Então, é como se fosse eu mesmo, né? Então, aqui eu mesmo, é, de mim mesmo, para mim mesmo, né? De mim mesma, para mim mesma, aí, nós mesmos, para nós mesmos, melhor, de nós mesmos, aí, de nós mesmas, para nós mesmas. Tá dando para entender o significado? Aí aqui, se auto, né, seria de ti mesmo, né? De ti mesmo, se autói, para ti mesmo, se auton, ti mesmo, né? O objeto, se autés, de ti mesma, se autei, né? Para ti mesma, se auten, ti mesma, objeto. Aí, rimon auton, né? De vós mesmos, rimin autois, para vós mesmos. Aqui é interessante você dar uma observada na tabela para ir aprendendo também o rimon, rimin, rimas, né? Que também são os plurais, né? Rimon auton, né? Para vós mesmas, aí, ou melhor, de vós mesmas, rimon auton, rimin altais, para vós mesmas, rimas altas, né? Vós mesmas, né? Objeto. E aqui a terceira pessoa, né? Seria o ele mesmo, que às vezes funciona só como ele. Então, real tu, dele mesmo, real toi, para ele mesmo, real ton, ele mesmo objeto, né? Realtes, ela dela mesma. Aí, realtei, para ela mesma. Realten, ela mesma, objeto. Realtu, né, que é dela mesma, da coisa mesma, né? Realtoi, né, para a coisa mesma. Realtou, né, para a coisa mesma. Realton, deles mesmos. Realtois, para eles mesmos. Realtus. Aí ele tem um exercíciozinho que não está feito, mas que é para você tentar traduzir desse jeito que eu falo, que eu estou falando aqui. Tá dando para entender como é? Se vocês quiserem, vocês podem fazer. Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa interessante para ver. Acho que não. Acho que era o ponto gramatical aqui dessa primeira unidade a gente viu. A gente é interessante que vocês leiam esse texto sobre o Homero, né? Com certeza. E aí a gente, para mais para o final da aula, vamos fazer a leitura aqui do texto 7 beta, né? Vocês querem ler comigo aqui a legenda da imagem? Quem pode ler? Deixa eu ver alguma pergunta.
Deixa eu ver, alguém entrou aqui, deixa eu ver aqui. Quer fazer uma pergunta? Odisseus, Hector, Antron. Você está lendo, Viviane? Quer que eu leia primeiro? Eu posso tentar aqui. Sim, sim. Rodedeceus, Ectu, Antron, Tu, Isso. Cuclepos, desculpa, Cuclotos. Vamos lá voltar. Cúclopos, ou Cúclopos. Kyklopos, Ekfelrei. Então é É que Felgay. Fleugem, Rodedeceus, Ectu Antron, Tu Cúclotos, Ekfelgem. Cúclopos. Kyklopos, Ekfelgem. Isso. Então, o Odisseu, ele foge, ele escapa, né, da caverna do Ciclope. Ectuantro tu Cíclopos. Para fora, né? Tu está no genitivo da caverna. Ai. Você está lendo o primeiro parágrafo? Não, professor, desculpa. Tudo bem. Continuando aqui. Dioligo de Psophon Megiston Acousin. Dioligo de Psophon Megiston Acousin. Então, logo, em pouco tempo, né, eles escutam um altíssimo, um grandíssimo barulho, né, um altíssimo barulho, Acousin, eles escutam. Cai Eiserketai Gigas Poberos. Cai Eiserketai. Então, ele entra, né, ele vai para dentro, né, o quê? Quem? Gigas Poberos. Gigas, um gigante poderoso, um gigante temível, terrível, né? Aterrorizante, que dá medo. Eisgar oftalmos, aí que na verdade é reis. Reis aqui é o numeral 1. Reis gar oftalmos en mesoi toi metopoi enestin. Então, pôs um olho, né, só, no meio, en mesoi toi metopoi, no meio da testa, ou né, no meio da face, né, pode ser da testa, toi metopoi enesti. Tem, né, contém, né, pois ele tem um olho só no meio da testa, né? Por isso que ele é feroz, por isso que ele é assustador, por isso que ele é aterrorizante. Rotun Odisseus, Kai Roi Retairoi, Malafobuntai. Então, né? Tanto o Odisseu quanto os companheiros, né? Malafobuntai, sentem muito medo. Mala muito, né? Fobuntai, sentem medo, temem. Kai estontuantro micon feugusin. Estontuantro micon feugusin. Então, para, né? O da caverna, micon, o canto da caverna, né? Micon, né? Um canto, né, da caverna, para o canto da caverna, feugusin. Fogem, escapam para um canto da caverna. Hoi de gigas proton men ta probata kaitas aigas estonantron eiselaune. E o gigante Rodegigas Proton, primeiro, Mentaprobata Caetasaigas, primeiro, né, o quê? Por um lado, as ovelhas e as cabras, Estonantron, para dentro da caverna, Eiselaunen, conduz para dentro, introduz. Então, o gigante primeiro, né, por um lado, ele conduz, né, as ovelhas e as cabras para dentro da caverna, né? EPD, quando Professor, em primeiro EPD, lugar está certo também, em primeiro lugar? sim, em primeiro lugar. EPD, quando
epeidei, pantaendonestin, pantaendonestin. Quando tudo já está dentro, né? Quando tudo está dentro, quando todas as coisas estão dentro, né? Todas as coisas aqui é tá próbata, caitas aigas, né? Panta, né? Tá aqui é um neutro plural. Pode ser Panta. quando todos também, né? Quando todos estão dentro. Quando todos estão dentro. Não, porque seria masculino, né? E aí no português as palavras essas palavras ficam femininas, né? Próbata, tá, e aigas, né? Então tem que Não botar poderia, o não, substantivo coisas, né? isso. Coisas ou animais, tá? Poderia ser porque porque o negócio, o problema é você poder botar se você fosse botar os animais, talvez fosse bom, quando todos os animais, né? Quando todos os animais estão dentro, né? Liton Megiston Aire. Ele levanta, né, uma pedra enorme, né, grandíssima. Liton Megiston Aire. Kai esten tuantrum eisodon balei. E ele lança, né, balei, para, né, a entrada eisodon. Eisodon seria o caminho para dentro, né, a estrada para dentro. Estentuantrum, né? Então ele lança, né, uma grandíssima pedra, uma pedra enorme, né, na entrada da caverna, né? Entautadé. Então, Professor, esse lança é uma hipérbole, porque se a pedra era enorme, ele não rolar a pedra não seria mais adequado, não. Eu sei que a gente tem que ser fiel ao texto, mas é uma coisa meio assim, impensável, né? Ele lançar uma pedra, por mais que ele seja um gigante, mas lançar uma mas pedra. bom, não é, não. Aqui está dizendo dito lança, né? Você pode trazer como lança, acerta, né? Você pode botar. Para mim, vale como um hipérbole porque ele é um gigante, né? Ele como E os só já é uma. gigantes como quem tinham muita força, né? De certa forma faz o É, sentido de seguir o mito, né? não é assim, uma coisa tão assim estranha. Mas se você colocou rolar, também não ia considerar uma coisa tão. Você só está tipo diminuindo um pouco a história. Entautadé, próton, a entautadé seria naquele mesmo momento, né? Naquele mesmo momento, né? Próton, men, tas argas amelgei. Naquele mesmo momento, né? Primeiro, amelgei, ele ordenha tas argas, as cabras. Naquele mesmo momento, primeiro ele ordenha as cabras. Epeitadê, em seguida, né? Depois, pur cai, ele acende, cai um fogo, uma fogueira, né? Pur, ele acende um fogo. Rutodé, tontodicea, caitus retairus, rorai. Aí, assim, né? E assim, ele rorai, né? Rorai, ele vê tanto o Odisseu, tontodicea, caitus retairus, e quantos companheiros. Cai, ele vai dizer alguma coisa, né? Oxenoi, boai, ele grita, e grita. Oxenoi, ó estrangeiros, tines este, kai poten pleite, tines este, kai poten pleite, quem vós sois e de onde navegais? De onde navegais? Poten pleite, poten é que é de onde, né? O lugar de origem, né? Perguntando o lugar de origem. Tines é quem? É um interrogativo, né? Aqui estaria plural, né? Seria nominativo plural. Tines este, quem sois, né? Kai poten, e de onde pleite, navegais. Rododisseus, e o Odisseu, né? Ele vai responder, Pessim, vai dizer, remeis acaioiesme,
Akaioiesmen. Remeis, akaioiesmen. Akaioiesmen. Nós somos aqueus, nós somos gregos. Kai apotes Troias, oikade pleomen. E a partir de Troia, para casa navegamos. Vindo de Troia, né? Para casa, oikade, né? Para casa, pleomen, navegamos. Apotes Troias, né? De Troia, né? A partir de Troia, né? Heimon de remas entade elaunei. Uma tempestade, né? Heimon remas entade elaunei, né? Então, uma tempestade nos conduziu a este lugar, né? Nos conduziu até aqui, né? Remas, nos, né? Elaunei, né? Nos conduziu, né? Entade, Professor, né? Até... o senhor usou o verbo no passado, conduziu. Conduz, não? Sim, sim. Traz. Não, sim. Aqui ainda não tem nada no passado. Seria tudo histórico, se você fosse dizer. Então, seria uma tempestade nos conduz até aqui. Seria tudo um presente histórico, né? Uma tempestade nos conduz até aqui. Rodekyklops uden aprocrinetai, alá hormatai epitus acaius. E o ciclope, né? Nada responde, mas ele lança-se sobre os aqueus, ele ataca os aqueus, né? Ton retairon de dio harpadzei kai coptei prostengen. Então, dos companheiros, né? Ele agarra dois, né? E coptei, e bate na terra, né? Bate em direção à terra, bate no chão, contra a terra, né? Botou aqui, os bate contra a terra. Pega dois e os bate contra a terra, né? Ele é um gigante, não? Então ele está pegando, né, os homens e batendo eles na terra, né? Rodek enkephalos Não poderia ecrei. se lançar, professor? Se lança na terra, joga na terra. Poderia. Mas é porque aqui o cópter, ele dá essa ideia de pancada, né? Ele dá uma pancada, né? Como você bate, né? Na porta, você bate, né? Em uma moeda, né? Para poder fazer a moeda. Então é uma pancada, né? Então ele bate eles na terra, né? O verbo para lançar, no caso, é bale, né? E aqui ele está usando o outro. Copter. Aí aqui Rodenkephalos ecrei caidiei tengen. Então, e o cérebro, né? Aquilo que está dentro da cabeça, né? Escorre e molha a terra, né? É uma cena bem assustadora, né? Ele quebra a cabeça, né? Dos dois companheiros, né? Acertando eles na terra, né? E o cérebro da cabeça escorre, né? Aquilo que está dentro da cabeça, o encéfalo, né? Escorre, né? Para fora, escorre para fora e molha, dewey, agua, né? Molha, né? A terra. Redemelita, Paue, Filipe, Recim, Paue, de nos gares in homitos. E a Melissa, né, ela vai dizer o quê? Ela diz, para, Felipe. Pois a história é terrível. Pois a história é terrível, pois o mito é terrível. De nos gares in homitos. Aleipemoi. Aí, mas ela continua, ela fala, para, mas depois ela fala, aleipemoi. Pois é que felgue Odisseus. Mas me diz, mas me conta, eipemoi, me conta, me diz, eipemoi. Pois é que felgue, como escapa o Odisseu? Como o Odisseu escapa? Arapantas dos retairos apocteinei roquíclops. Arapantas dos retairos apocteinei roquíclops.
Acaso todos os companheiros mata o Ciclope? Acaso o Ciclope mata todos os companheiros? Pantas dos retários? Roder Filipos, o Damos, recim. O Pantas apoctene Roquíclops. E o Felipe diz, de maneira nenhuma, o Ciclope não mata todos. Todos. Aqui, ó, tá implícito, né? Os companheiros. Pantas, né? O Ciclope não mata todos. Rogar Odisseus estina ner polímetes. Pois o Odisseu é um homem astuto, né? Um homem esperto, muito esperto, cheio de truques. Proton menun polyn oinon toi Kyklopi pareke. Primeiro, né? Então, primeiro, né? Ele dá pareque, ele dá muito vinho para o Ciclope. Proton menun, né? Então, primeiro, ele polyn oinon, muito vinho, toi Kyklopi para o Ciclope, pareque, dá, fornece. Hoste dioligo malametie. De tal maneira que, né, em pouco tempo, Dioligo malametie, muito e fica bêbado, né? Ele fica muito bêbado em pouco tempo. Embriagado, né? Pode ser, né? O embriagado, né? Isso, intoxicado, embriagado, né? Você pode usar assim algumas palavras assim, né? Metio é isso, né? Está embriagado, está intoxicado, né? Muito, né? Muito embriagado, né? Mala metie, né? Epeide, cateude e roquíclops. E depois, não, e quando, né? Melhor dizendo, epeide, e quando cateude e roquíclops, e quando o ciclope dorme, cateude, moclon, megiston, odisseus, heurisquei, cai, tus retairos, que leuei, termainem, autor, entoi piri. Quando o Ciclope dorme, né? O Odisseu encontra Heurisque, encontra o quê? Moclon Megiston, uma tora enorme, né? Um pedaço de pau enorme. Cai, tus retairos que leu e termaine, autor entoi piri. E ele manda que leuei, né? Ele ordena que leuei tus retairos, que os companheiros, né? Termaine, que eles aqueçam. Ele manda os companheiros aquecerem, né? Termaine. Aquecer autor, né? Autor o quê? Ele, né? Ele é o pedaço de pau grandíssimo, né? A tora enorme. Entoi piri, no fogo. Entoi piri, no fogo. Pode ser estaca também, né? Pode ser estaca. Isso, estaca, pode ser também. EPID, melei, hapsestai. EPID, hapsestai, homoclos. Então, quando a estaca, né? Quando a estaca está prestes a incendiar, né? Está prestes a incendiar, hapsestai, né? Pegar fogo, né? Incendiar. Odisseus, airei auton ectupiros. O Odisseu, ele tira, né? Tira levanta ela, né? Levanta a estaca, né? A levanta, né? Para fora do fogo. Ectupiros. Cai elaunei eiston rena oftalmonto kyklopos. Seria assim, alguma coisa assim como guia, né? Ou dirige, mas você pode botar enfia, né? Enfia, né? No único olho do Ciclope, né? Um olho do Ciclope. Rena é um, né? Então, no um olho
ton rena oftalmon. Aqui é o rena, aqui é o numeral, 1. No um olho do ciclope. No único olho do ciclope. Sidzei. Isso aqui é meio onomatopaico. Sidzei. Não faz barulho. Sidzei. Oftalmos altu. É um chia. O olho dele chia. O olho dele chia, assobia, né? Faz assim, né? Queima, né? Queima o olho dele. Roda anapedai, kaideinos kladzei. Então ele salta, ele pula, né? E grita, kladzei, terrivelmente, deinos. Roda Odisseus, cairoi retairoi, e Odisseu e os companheiros estontuantro micon fergusin. E o Odisseu e os companheiros fogem para o canto da caverna. Rode Kiklops udinatai altus horan. E o ciclope não pode vê-los. O ciclope não pode vê-los. Não pode os ver, altus, né? Eles, né? Horan, ver, né? Horan. Tiflos garest, pois está cego. Tiflos garest. Tiflos garest, pois está cego. Alguém levantou a mão. Carlos? Foi o professor. Essa parte da história parece, eu não sei se eu leu Ilíada, eu acredito que sim, e também Odisseia, mas parece que há uma omissão aqui na parte dessa história que é bem interessante. Se o senhor me permitir, eu gostaria de dizer. Vai, conte a parte da história. Que é quando ele pergunta, o Ciclope pergunta quem está ali, ele pergunta o nome ao Ulisses, né, o Odisseu. Ele pergunta qual é o nome dele, e ele diz assim, meu nome é ninguém. De maneira que essa estratégia de Ulisses vai favorecê-lo quando o olho dele é queimado com a estaca, ele abre a caverna e sai gritando para os seus irmãos, porque o Ciclope tem irmãos. E ele grita para os seus irmãos, irmãos, ninguém furou meu olho, ninguém furou meu olho. Aos irmãos dele diz assim, então você está louco, porque ninguém furou seu olho, você enlouqueceu. Então, assim, eu achei que é uma parte bem interessante e houve uma missão aqui na parte dessa história aqui. Verdade. Então, essa parte é interessante. Vale a pena vocês darem uma lida. Eu acho que é o sexto livro da Odisseia. É interessante. Depois eu compartilho com vocês uma página para vocês darem uma lida. Eu posso mandar em PDF, né? Eu não sei. Às vezes a gente manda a recontação e às vezes a gente manda uma tradução. Quando chega nesse ponto do curso, a gente sugere que vocês deem uma lida, pelo menos num dos capítulos da Odisseia, né? Não, porque não é bem capítulo, são como se fossem livros, são divisórias, né? São como se fossem rolos, né? Do poema como um todo, né? Mas depois eu mando para vocês, é muito interessante. Aí é uma brincadeira com. Ele fala isso, eu acho que o nome que ele usa, né, para ninguém, né? Acho que ele usa. Parece que é Uliseu, né? Que tem uma rima, né, com Odisseu, né? Para poder fazer essa brincadeira, né? De eu sou ninguém, de eu sou Odisseu, né? Isso mesmo, professor. Aí, continuando aqui. Rede Melita, Rossofos estin Odisseus. E a Melissa diz, quão sábio é Odisseu, como Odisseu é sábio. Alapos ecpeugusin ectuantrum. Mas como fogem, como eles fogem, né, da caverna, né, para fora da caverna, ectuantrum. O de Filipos tei hysteraia epei proton anetelei Rohelios. O Filipe diz, né?
No dia seguinte, terristeraia, epeiproton, quando primeiro, né? Quando logo que o sol se levanta, né? Anatelei, o Helios, o Cyclops, ton liton exaire, ectes tuantro, eisodo, caipanta tate probata, caitas aigas, ecpempe. O Ciclope, ele tira, né? Ele tira, né, a pedra, né, da entrada da caverna, né? Tira, levanta para fora, né? A pedra, né? Ectestuantro eisodo, né? Aí que tem a formação sanduíche, né? O envelope que a gente chama, né? Então, essa parte aqui se liga com essa parte aqui e tem uma parte interna, né? Ectes eisodo tuantro. Então a gente não diz para fora da caverna entrada, né? Literalmente em grego tá mais ou menos assim, né? Para fora da caverna entrada. Mas a gente diz para fora da entrada da caverna, né? Fora, ele tira, né, a pedra da entrada da caverna. Caipanta, tate probata, caitas aigas, ecpempe. E todas as ovelhas e as cabras, né, das aigas, ecpempe, ele envia para fora, ecpempe, envia para fora. Roun Odisseus, tus men retairus cryptei, hipoton probaton. Roun Odisseus, tus men retairus cryptei, hipoton probaton. Então, né, o Odisseu, né, ele esconde, cryptei, tus men retairus, os companheiros, né, hipoton probaton, debaixo das ovelhas, hipoton probaton, sob as ovelhas, debaixo das ovelhas. Realton, ele mesmo, realton de criu megalo, e ele mesmo, né, debaixo, né, de um grande carneiro, né, criu megalo, debaixo de um grande carneiro. Rutodé, assim, né, dessa forma mesmo, né, Rokiklops ecpempei tus acaius metaton probaton cai tu criu. Então, né, dessa forma, né, o Ciclope, né, ele envia para fora, né, os aqueus junto, né, com as ovelhas e com o carneiro. Rodepanta probata prostenaun elaunusi, cai apopleusi. Então, eles fazem o quê? Elaunusi, eles conduzem, né, pantataprobata, todas as ovelhas, né, prostenaun, para o navio, né, cai apopleusi, e partem, e navegam para longe, né, zarpam. Aí, para casa, gente, eu queria pedir para vocês, lembrem de ler, né, todas essas observações gramaticais que vai ter aqui depois e tudo mais, as tabelas, estudem as tabelas da terceira declinação. E, assim, tipo, esses exercícios de gramática não são tão interessantes, mas é interessante que vocês deem uma olhada nas tabelas e tudo mais, talvez até copiem, se vocês tiverem tempo, as tabelas no caderno. É um exercício que vale a pena. E aí, fica para a próxima aula, né, a tradução do texto de compreensão. E acho que a gente já pode entrar na 8, né, na unidade 8. Então, fica aqui para vocês fazerem, né, o texto de compreensão, deixa eu mostrar, que é esse aqui. Deixa eu ver. Essas responderem, né? O pai de Teseu. Eu não estou achando. É esse o pai de Teseu? Isso. Tá aí, você tá pronto, achei. Esse aqui. Quanto Teseus pater. Não, vem na Eu vou pegar os outros, eu vou pegar só os não. Isso, é esse aqui. Eu quero que vocês traduzam, né?
Traduzam não, na verdade, essa tarefa é ler, né? Ler o texto, aqui terminando a história do Teseu, né? Na verdade, não termina a história do Teseu, porque depois tem mais uma continuação. Mas porque vai terminar a história da Ariadne. Essa aqui termina a parte do Teseu. Depois vai ter o final da história da Ariadne. Então, aqui vocês vão ler que o final da história e vão responder as perguntas, né? E aí fica para também, assim, já para próxima aula, né? Vocês começarem, né, a unidade 8, né? Fazerem a leitura, né, do primeiro texto. Professor, o senhor tem um vídeo da leitura desse texto? Porque como tem algumas palavras novas, né, da mesma forma, querendo ou não, dá para sentir um pouco de dificuldade de falar. Você tem o vídeo tanto desse texto 7 como do 8, da leitura? Eu tenho, assim, os vídeos baseados na primeira edição do Atenasbe, e aí eles, às vezes, têm algumas palavras diferentes, né? Ovelhas, outra palavra para ovelha, né? Alguma coisinha assim de diferente. Mas é interessante. Depois eu posso tentar gravar um áudio fazendo a leitura para vocês. Acho Pronto, tá que bom. vale a pena. Tá, acho que vale a pena. Acho que eu vou encerrar aqui a gravação e aí depois aí a gente faz mais algumas perguntas.